Você está entrando num porão misterioso. Será o porão de um palco de um velho teatro? Você está assustado, não sabe como veio parar aqui. Quando você vê a banheira, você acha que descobriu onde está. São os restos de um velho bordel da Lapa, de que você ouviu falar, para onde fantasmas psicopatas de velhas prostitutas, polacas e francesas, atraem homens de barba. Você pega um livro, escolhe um. É um livro de terror. Uma cama. É o bordel. Você olha e acha que descobriu. Aqui, nesse porão, Borges encontrou o Aleph. O Aleph. Embaixo de um degrau, de uma escada. Borges, nesse Aleph, viu o mar, viu um labirinto desfeito de Londres, viu um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio, viu cartas obscenas que uma antiga namorada havia escrito. Você olha e também vê coisas que você encontrou em todos os tempos da sua vida. O que você vê? Uma espiral. Onde você está aqui, você vai dando voltas, vai dando voltas, vai dando voltas. E você vai buscando alguma espécie de elevação. As 3 perguntas que eu mais me faço, que não existe resposta, é: se Deus existe, o que tem depois da morte? E se você traçar uma linha reta para o infinito no céu, você vai parar onde? O Aleph é essa linha reta. Então, o que eu vejo, na verdade, é que talvez esteja alguém me vendo. E talvez esse alguém seja eu mesmo. Plástica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em Eu canto a arte elástica. Mauro Mendonça, filho. Grande Mauro, grande Maurinho. Eu quis me vingar, entendeu? Por isso que eu fiquei te dirigindo. A minha vingança, Maurinho, é meio em termos, ou seja, porque você faz TV e eu faço anti-TV. Não. Mas, cara, você dirige teatro, televisão. E a sua televisão, Maninho, eu queria começar conversando sobre isso. Você está usando nos seus trabalhos, foi assim no Dupla Identidade, foi assim no Verdades Secretas, uma linguagem muito próxima do cinema. A televisão, que é do cinema e do teatro, principalmente do teatro, né? Assim, que é neto do teatro, é filha do cinema e é primo do rádio, né? Foi o filho mais novo de tudo isso, né? Sempre se inspirou em tudo isso. Sempre se inspirou. Todo mundo que faz televisão via os filmes e tentava, de uma certa forma, com aqueles poucos recursos tecnológicos que tinha, TV ao vivo, né, com câmeras pesadas, assim, todo mundo tentava se aproximar dos filmes, entendeu? Em Hollywood também, no Studio System de Hollywood, as câmeras também eram pesadas, os movimentos eram um pouco mais parados, como tinha aqueles grandes diretores, como assim, né, Hitchcock, entendeu? E Orson Welles, assim, tinha mais novidades, assim, Mankiewicz, entendeu? John Ford, aí tinha bem mais coisas, assim, mas Hollywood era uma indústria que, entendeu, que vinha com suas câmeras pesadas, então todo mundo sempre se inspirou no cinema. Mas as linguagens sempre foram, de uma certa forma, muito diferentes. Acredito eu, até alguns 10 anos atrás. Onde todo mundo começou, assim, onde o audiovisual virou uma salada, um samba do crioulo doido, entendeu? E onde as diferenças cada vez foram ficando menores, assim, entendeu? Então, assim, a diferença hoje em dia de linguagem é muito mais de quem está vendo.
Quando você pega que eu vou para uma sala de cinema e vou para aquela tela enorme que você tá, entendeu assim? E aí realmente aquilo é um êxtase, entendeu assim? E aí eu vou para lá porque eu quero ver que aquele mundo gigante lá na minha frente me invada nisso, entendeu? A televisão está na sua casa, entendeu assim? A televisão faz parte da vida das pessoas, entendeu assim? E principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem uma relação com televisão muito forte, não só de como espectador, mas como de... A gente faz uma boa televisão, né? E faz uma boa antitelevisão. Mas acho que houve, assim, dos últimos 10 anos para cá, com essa coisa do seriado, entendeu? Assim, aí as linguagens começaram a se aproximar cada vez mais, entendeu? Assim. É claro que é uma coisa, acho que Domingos sempre fala, são os cineastas todos, do que significa o tamanho da tela. Hoje em dia as pessoas veem cinema em casa também. A minha filha, ela se formou agora eu também tenho uma filha de 27 anos, a Vitória. Ela é maravilhosa. Ela se formou agora numa escola lá em Paris e o filme dela foi, tem um festival todo ano na escola, e o filme dela foi unânime o melhor filme. Aí ela falou, pai, eu quero te mostrar. Eu não quero ver em vídeo, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um esquema. Eu consegui um esquema de transcodificar e eu vi o filme da minha filha em cinema e eu chorava, né? Assim, eu falava, meu Deus, não quero ver no videozinho, entendeu? Deixa eu ver, assim. E era uma coisa, né? E os primeiros, quando você faz um plano seu também no cinema, você fica meio assim, caraca, uma coisa, é muito grandioso, assim, entendeu? Acho que televisão tem uma coisa assim de... Eu penso muito assim que as pessoas têm que pegar de ouvido assim um pouquinho, entendeu? Assim, que tem uma aí que é o filho do rádio um pouco também assim, entendeu? Tem uma certa dispersão que o som tem que atrair. Eu conto a narrativa através mais do som do que da imagem. Sacou? O tempo da imagem é um tempo do respiro do som para mim um pouco mais, entendeu? Assim, e cinema totalmente seria completamente diferente. Né? Assim, o som entraria mais num tempo de imagem, entendeu? Assim. Embora se deixe um respiro para a imagem em certos momentos, assim, mas é um som, nem que seja o silêncio, entendeu? Assim, é o som que leva, assim, entendeu? Porque está entrando na sua casa e tem muito som em casa, entendeu? Na sala de cinema, se alguém fala alguma coisa, você faz, entendeu? São outras percepções, entendeu? A televisão é uma barulheira, tem um cara... A televisão é basicamente um bom futebol, né? Um bom telejornal, na medida do possível, da isenção possível, e basicamente uma telenovela, né? E isso é um gênero que no Brasil é enraizado, entendeu? É um fenômeno, né? É que nem Cuba, né? Cuba, a gente é amado em Cuba, né? Né? Nossa Senhora, as pessoas reconhecem. Eu estava no hotel, eu era muito mais reconhecido pelo meu nome, pelo meu trabalho lá do que aqui, entendeu? A camareira falou, não, você é o realizador de tal trabalho, eu gosto muito, eles são loucos pra gente, assim. E o pessoal trabalha lá ouvindo radionovela direto, né? É a coisa da novela, eu não sei, é uma latinidade, é uma coisa mais da intensidade, não sei explicar, entendeu? Alguma coisa com sangue latino e que ora descamba para um certo mau gosto, por uma coisa muito emotiva demais. A gente é um povo emotivo, a gente chora, o time da gente chora em cobrança de pênalti, né? Porra. E aí, entendeu? Chora em hino, né? Tem uma certa coisa disso assim e tem uma certa força nisso assim também. Assim. Eu acho que também existe a razão e a frieza em certas horas, principalmente em esporte. Mas eu acho que tem uma força em povos como a gente, cubanos, assim, nos povos latino-americanos nisso, tem uma força de expressão nisso, assim, nessa coisa emotiva, assim, entendeu? E a televisão sempre nadou um pouco nessa de querer buscar a emoção pela emoção. Hoje a gente está buscando um pouco mais ou menos overact, entendeu? Uma emoção um pouco mais num tom mais baixo, descobrindo outras camadas da alma humana que não estejam só nessa coisa melodramática. É isso que nessa que a gente está tentando evoluir para uma coisa assim, para outros lugares, entendeu? Assim. Quando eu falei da influência da relação sua com o cinema, não é só pela imagem, pelos seus planos bonitos, por tudo, mas por esse trabalho de um ator, né? que não fica representando a emoção. Aqui é para ser triste, aqui é para ser alegre, aqui é para... exatamente. Não fica representando a emoção. A emoção é consequência da ação. Derbal, quando eu vou ver uma peça de diretores como admiro, como você, ou teatro, Felipe Rich, ou Stanley Kubrick, ou seja o que for, tá, maravilha, a gente quer ver tudo, mas eu quero um cara que me leve para um outro lugar. Esse cara que vai me levar é o ator. Se não tem um cara que pega aquilo e transforma em humano, acaba virando nada, né? Sacou? Pois é, e aí me leva para te falar da sua história com o teatro. Quer dizer, todas essas coisas que falei da televisão, a meu ver, devem muito à sua convivência com o teatro, os espetáculos que você fez, o Canato Russo,
No Retrovisor, A Megera Domada. Ou seja, você é um cara de teatro, também de teatro. Sou. Então, fiz curso de teatro também, assim, entendeu? Eu tenho muito mais vivência de infância, de coxia, do que de estúdio de televisão, assim. Né? E nas coxias eu ficava, eu via o mesmo espetáculo sob vários ângulos diferentes, assim, entendeu? Assim, aí via ali, eu também via o ator saindo, se trocando, eu ficava curioso, assim. Aí eu via espetáculos proibidos, assim, porque tinha censura, né? A gente era moleque, eu, meus irmãos, a gente ficava lá na cabine de luz, assim, e começava lá, a gente ficava lá escondidão, entendeu? Assim, não, hoje tem censor, não pode ver, se esconde. E a gente ficava lá, porque tinha censor, né? Que ia ver, né? E eu via os espetáculos que o papai e a mamãe faziam, proibidos assim. Mauro Mendonça e Rosa Maria Murtinho. E você viu os espetáculos dele? Todos os espetáculos. E havia outros também, assim, de amigos também, assim. Mas, assim, a gente ia em turnê, né? Era uma delícia, assim. Então, tem o meu berço é muito mais o teatro do que a televisão, assim, entendeu? Assim, e cinema eu nunca fiz, né? Pois é, vai fazer já. Exatamente. Mas a minha formação eu fui editor de televisão e ao mesmo tempo fazia curso de teatro. Talvez seja a melhor formação de um cara de audiovisual possível, entendeu? Assim, porque na montagem você vê tudo. E depois fui assistente de direção, assim. E no teatro você tá com o ator, você também vê tudo, entendeu? Principalmente o que você não tá vendo com os olhos. Maurinho, eu trouxe aqui um cara que também fez teatro e cinema. Ele é um parceiro seu, porque ele também tem essa história do teatro. Ele é muito conhecido pelo cinema, né? Belíssimo diretor. Belíssimo diretor. Mas polonês amante de teatro, né? Pra variar. Eles começam fazendo teatro. Tem uma história dele aqui que eu adoro, cara. Ele estava dirigindo os processos do Dostoiévski no teatro. E aí tinha, num ensaio, um dos atores tinha que fazer uma cena em que ele passava mal, entendeu? Ele chegava assim numa poltrona, num sofá, e aí apoiava, passava mal. Era a cena. Aí ele passava mal, estava. Aí o Vaida estava na plateia. E aí o ator começou a fazer e começou a passar mal fazendo a cena. Aí o Vaida parou a peça, subiu, disse, chama o médico, ele está passando mal mesmo. Aí o cara deitou, chamaram o médico, ele estava mesmo passando mal. Levaram e tal, ele passou bem. Aí perguntaram a ele, por que você acha... Por que você descobriu, cara? O cara tá fazendo a cena. Por que você descobriu que ele estava mesmo passando mal? Ele disse, porque ele estava fazendo tão mal. Se interpretando, estava melhor. Então, ele diz uma coisa que eu acho legal, que assim, ele estava fazendo mal pro teatro, porque ele estava com um tipo de naturalidade, que o teatro é natural e a televisão é natural. Mas a naturalidade do teatro é diferente. Na televisão, no cinema, você faz a tua cena e o diretor, a câmera, tudo busca lá e joga. Aqui no teatro não tem. Então, ele sentiu falta de alguma coisa, ou seja, se ele mesmo diz, esse comportamento não era teatral, nada tinha transposto, não era o natural do teatro, que ele disse. Ele limitava a morte numa aparência enganosa, em vez de lhe dar uma forma. E se ele estivesse filmando, o cara tinha morrido. Ele tinha gostado. Hoje em dia tem muita coisa assim, a vida real se confunde muito com as dramaturgias hoje em dia, né? Assim, talvez seja o maior inimigo das dramaturgias, um pouco das narrativas, seja a própria vida real, assim, onde que era lá era fonte, de repente a fonte passou a virar dramaturgia também, entendeu? As histórias que a gente vê são muito mais impactantes do que as histórias que a gente conta, assim, entendeu? A vida é muito imperfeita e é um filme tosco, é um filme mal editado, né? Mas as pessoas são fascinadas, assim, pelas essas coisas, assim, por superexposição, o culto à celebridade, entendeu? E isso gera muito mais impacto saber de uma fofoca do que de uma poesia, de uma dramaturgia, entendeu? Assim, é um tempo esquisito, assim, a internet é um negócio muito agressivo, né? Você tem a vidraça, você tem a pedra, mas a mão que joga a pedra na vidraça vem de um escuro. Então vem com uma violência, é tanta agressão, é tanta porrada. São os tempos de hoje, assim, né? Vou lembrar agora de uma cena sua, que não se sabe se você foi lá e documentou ou se você filmou com atores e tal, que é uma cena sua de Cracolândia. É tudo filmado. Tudo filmado. Tudo filmado. Inclusive no Rio de Janeiro, não é nem em São Paulo. Mas a gente foi a campo.
A gente foi na Cracolândia, que é uma realidade, entendeu, do Brasil, da miséria, entendeu, assim, dos grandes centros urbanos do Brasil, principalmente São Paulo e Rio e outras cidades também. Mas são almas muito detonadas, muito corrompidas. E isso me bateu uma compaixão gigante por aquilo dali. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que as pessoas entendam que viciado não é marginal, viciado é doente, entendeu? Assim, principalmente numa droga como essa, entendeu? E aí fui buscar um caminho, me espelhei um pouco em Sebastião Salgado, né? Aquele filme maravilhoso dele, a obra dele. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Deixa eu te perguntar uma coisa que você um dia me disse. Você já conseguiu aquela maquininha que você disse que queria fabricar, ou ter, ou comprar? Uma maquininha que você ia registrando quantas vezes os atores te faziam uma pergunta? Era uma opção de perguntas que os atores te fazem. Né? Recorrente. Perguntas recorrentes. E que você apertava. Aqui no fim do dia você ia ver assim, 1318. Quantas perguntas a gente responde? Não é só ator não, né? É equipe, né? Equipe. Quantas perguntas você responde por dia, assim, entendeu? Eu queria realmente contabilizar isso, assim. Assim, diretor é uma das poucas ditaduras admitidas, né? Nos tempos modernos, assim, entendeu? Não é a ditadura do mandar e do ser tirano, assim, é a ditadura de fazer funcionar a coisa, né? Melhor, Mas né? eu adorei essa maquininha que você dizia. Acho que vão dar por um dia de estúdio, de 8 horas de gravação, um dia de gravação lá, assim, talvez dê, assim, talvez 200 a 300 perguntas. Hoje foi um recorde, você pode medir. Você só não responde quando a cena tá rolando. É, né? Terminou a cena, alguém tá te perguntando. O Noite Americana do Truffaut, né? Que ele fica andando, todo mundo fazendo pergunta pra ele. Então é assim, é um pouco isso, entendeu? O primeiro plano é assim, ele só respondendo. E tem um que fala, é o Truffaut que fala, né? Que o maior momento de solidão de um diretor de audiovisual é quando ele está chegando no set, no carro dele sozinho. Aí você tem aquele set roubada, enorme, com 300 pessoas. E que ele olha e fala, ai meu Deus do céu, que você quer fugir daquilo, entendeu? E quando você abre a porta do carro, já não tem mais nada, você se vira. Né? Mas daquele segundo que você está chegando no set ali, que você olha aquela roubada que você vai ter que encarar, é o maior momento de solidão de um diretor. Né? E o Seinfeld fala a mesma coisa assim, minhas férias são a seguinte, não tem nada a ver com o diretor. Quando você pega a família, que você bota todo mundo no carro, que você fecha a porta e que você dá a volta até você entrar no carro novamente, aquelas são suas férias. Quem disse isso? O Seinfeld, Jerry Seinfeld, que é um gênio da comédia. É sensacional. Aquelas são suas férias. Todo mundo entra. O resto você tem que resolver. 10 segundos, né? Fechou a porta, fechou o porta-mala, entrou. Acabou essas férias. Fudeu, entrou no carro. Aliás, posso falar palavrão aqui? Não, aqui pode tudo. Eu queria até fazer umas experiências que era assim, fazer um pouco das tuas linguagem de cinema. Assim, tipo, uma entrevista mostrando só as pernas dos que conversam, do entrevistado e do entrevistador. Isso é mais televisão que cinema, hein? Teve um ator que pediram para ele fazer um teste. E aí ele fez um teste. Faz um vídeo aí você falando o texto para ver se você pega esse papel. Aí ele ficou fazendo off assim, mas ficou filmando o cachorro dele. Ganhou o papel. A linguagem, né? Tá onde você nem menos espera, né? A linguagem tem uma frase que eu acho que é genial. Linguagem é necessidade. A gente tenta... Exatamente. Não, porque eu acho que... exatamente. O cara interpreta com o pé. Já falei isso pro Fagundes. Assim. Ele tava no cacau, né, pisando no café. Falei, Fagundes, agora... Fiquei em plano só nos pés, assim. Agora interpreta com o pé. Ele falou, porra, que é isso? Eu tava zoando dele, claro, assim, mas ele levou. Assim, a gente que convive com atores. O ator cria um personagem. Aí aquele personagem do... Sei lá, entendeu? Personagem forte no teatro, entendeu? Ou na televisão, no cinema, assim. O personagem é uma energia que ele criou para aquilo, né? E a gente, como diretor, o autor, né? As palavras, assim, a gente criou aquele personagem, ele tomou forma no ator. Ele convive com ele, com aquela energia. Ele acorda de manhã, na sua própria casa, e aquele personagem está lá tomando café da manhã com ele. Não tá? E é uma energia que ele criou por alguns
alguns meses, alguns momentos da vida dele, alguns momentos que ele vive lá no teatro, assim, mas ele realmente criou aquela energia, assim, uma energia da inteligência, da emoção, sei lá do quê, sei lá da qual ciência que explica isso aí. Imagina que é a energia da nossa vida inteira. Dizer como o Glauber. Altas sacações metafísicas. É o Wallace. O teatro... Eu sou obcecado um pouco por esses mistérios. Assim. As perguntas sem respostas. Por isso que eu gosto do Kubrick, que todo filme dele não tem resposta no final. Eu gosto do teatro também, porque é muito sem resposta. Né? Levanta as questões. As questões. Eu era um moleque que criava muitas histórias, assim, entendeu? Assim, e às vezes eu tenho a sensação que eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu inventava muitos mundos, assim, entendeu? E não só com isso, com música também. Eu e meus irmãos, a gente ficava os moleques tocando rock progressivo, né? Yes, Pink Floyd, Genesis, assim, entendeu? Assim, e a gente ficava com os teclados, assim, viajando, que estava tocando. Com a música eu tenho também isso, uma coisa assim, de mundos, assim. A música me leva a um lugar, assim. Eu toco um pouquinho, assim, entendeu? A música... Você toca o quê? Eu toco violão, guitarra e um pouquinho de piano, assim, entendeu? Solto a voz, assim, mas toco de farra, de amigo, assim, não sou nada. Você devia ter trazido um violão para você tocar aqui. Aqui é o lugar certo. Antes televisão, você tocava o seu violão e dava um equilíbrio. A gente está procurando a linguagem da televisão, a gente não sabe qual é. Rapaz, se alguém me chamasse para tocar, assim, numa banda e viajar, eu largava tudo, cara. Eu largava tudo, assim, entendeu? Eu toco direitinho, assim, entendeu? Mas faltou alguém chegar assim e reconhecer ali. Oh, tem um talento. Chega me dizer, cara, não trouxe o violão. Você ficava devendo. Um dia eu vou fazer uma... Eu sou meio roqueiro, assim, também. Não sei. Mas aqui cabe, cara cabe, bom. né? Tudo bem, tudo certo. Eu tenho a cara de metaleiro mesmo. Tem uma palheta? Posso ver. Caraca. Se ficou ruim, você corta, hein? Tem que ser com a paletinha, né? Tem uma moeda assim. Cara, aqui tem tudo. Não é possível que... Aqui vai ter que ser um sambinha. Como é? Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não vale nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não mole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Sambinha. Esse Ginário aqui é um sambinha. Mas de rock mesmo é... Filho! Carreira... O dia que ele abandonou a direção da TV e começou a carreira musical. Se alguém quiser me chamar, eu largo tudo, juro pra você. Tá dito. Agora é rock and roll. Vou te apresentar uma roqueira agora, que é a minha editora. Que ela tem uma banda de rock. Vai me chamar. Então eu queria que você desse uma olhada naquela primeira cena e consertasse, desse uma pré-editada. Tirar as caras na estrada, né? Você me falou pra só fazer uma vez. Já teve cenas suas que eu já fiz, pedi pra você vir 11 vezes. Foi só uma. Eu tô dirigindo e o ator tá fazendo. Você vê que ator legal, né? Ele segura bem até aí. Até a hora da banheira ele segura bem. Depois acho que dá pra dar um salto. Dá pra dar um salto? Jogando até achar o livro, né? Do começo até achar o livro tá valendo. O que achou o livro já podia pular pra cama direto. O que você acha? Um aberto, né? Uma aberta... Deixa eu ver se eu tenho uma melhor do que essa aqui. Corte contínuo é sempre bom, né? O cara já tá lá, né? Já dá um corte maneiríssimo. Daqui... Peraí. Com a câmera na mão é legal que é uma outra linguagem, né? Dá um mistério, né?
É, porque deu um salto, né? Um salto. Você não precisa ver Vou que tem no mostrar meio, a de novo? imaginação treina. Você dá uma editada no teu áudio pra não ficar com tantas pausas. Até parece que já Tá cortou aqui, direto, sumiu. saiu de quadro, ó. Ótimo. Dá até 10 se quiser. Agora eu vou dar uma sugestão, mas vai uma sugestão não é nem de montagem assim, uma sugestão mais de montagem do programa, assim. Do seu Aleph, enquanto você tá falando? É. Quer que eu vou lá? Se quiser, vai lá. Eu li o Aleph com 14 anos. Não, cara, tudo é tudo. Então, eu vejo, na verdade, talvez seja alguém me vendo. E talvez esse alguém seja eu mesmo. Se você cortar aqui, botar o começo do programa até ali. Até aqui, cortou aqui. E de É, eu repente você mesmo. usa isso aqui pra terminar. Hoje já cientistas dizem que o conceito da morte é uma ilusão. Que a morte é que a vida é totalmente um movimento de passagem e que a propagação da mente, a energia criada pela mente é a grande construção da natureza e da matéria. No Aleph eu me vejo. Ao contrário, no Aleph eu estou sendo observado.